Direito processual penal. Processo penal na dimensão dos direitos constitucionais, parte 1. Saudações, concurseiros brutos, não tão violentos, dando continuidade à nossa matéria de processo penal. Vamos falar alguma coisa aqui sobre o chamado processo penal na dimensão dos direitos constitucionais. E de outra maneira não poderia ser descrito o presente processo penal brasileiro. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, a Constituição Federal, ela irradia informações sobre todos os demais ramos do direito, notadamente público, na relação à parte de processo penal. Então, obviamente que nenhuma norma processual de caráter penal pode ir de encontro àquilo que a Constituição fala. Quando se diz, gente, processo penal na dimensão dos direitos constitucionais, é entender que o processo penal brasileiro se rege com base em nossa lei maior, com base em nossa lei ápice. É ela que comanda, ela que irradia, é ela que norteia o curso da persecução penal. O tema não tem novidades, o tema é simples. Agora você observe outras formas pelas quais também esse tema é difundido em termos de concurso. Podemos chamá-lo também de processo penal brasileiro. É a mesma coisa. Falar processo penal brasileiro e falar processo penal nos termos da Constituição Federal. É exatamente a mesma coisa, que é a mesma coisa que falar em processo penal constitucional, ou seja, seguindo as regras, as emanações, as orientações da nossa lei maior, que é a mesma coisa que princípios e garantias fundamentais, que estão previstas lá no artigo 5º da Constituição, em que nós iremos abordar a seguinte. Então, na verdade, isso aqui são temas que doutrinadores criam, né? Podemos falar aqui, subsumindo tudo, processo penal garantista. Garantista em que sentido? No sentido de seguir a normatização prevista em nossa Constituição. E ela é, sim, amplamente aplicável. A Constituição Federal, ela irradia informações, orientações, restrições, normas que atingem o Código de Processo Penal enquanto legislação infraconstitucional. Beleza? Então, no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa. É o chamado direito processual penal garantista, porque ele se estriba nos direitos e garantias individuais e coletivos previstos no artigo 5º de nossa lei maior. Beleza? Então, nesse compasso, vamos lá abordar o artigo 5º e os incisos do artigo 5º que dizem respeito ao processo penal, ok? Muito bem. E, obviamente, que tudo se inicia aqui no artigo 5º caput, ele é de uma importância, sobeja a sua interpretação, porque dele emana o chamado princípio da isonomia, o princípio da igualdade entre as partes. Então temos lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, muita calma nessa hora. Porque quando a pessoa estuda o direito constitucional e fala, poxa, todos iguais perante a lei, homens e mulheres, sem nenhum tipo de distinção, mas por que o homem aposenta com uma idade? Por que a mulher aposenta com uma outra idade? Por que há salários diferentes para homens e mulheres? Por que algumas funções têm que ser exercidas por homem, públicas, outras funções exercidas por mulheres? Isso não fere o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, uma vez que você acabou de ver que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não foi isso que você leu, filho? Contudo, eu sou obrigado a invocar, nesse momento, o ensinamento de Rui Barbosa, a Águia de Aia, onde, sabiamente, ele disse, deve-se tratar com igualdade os iguais. Com desigualdade os desiguais. Na medida das suas desigualdades. Uou! E o que ele quis dizer? Nada. É lógico que ele quis dizer. Gente, tratar com igualdade os iguais, com desigualdade os desiguais, na medida das suas desigualdades, significa dizer que, apesar de todos serem iguais perante a lei, cada um
ou cada caso tem que ser interpretado de per si. O fato do homem, por exemplo, aposentar mais tardiamente em relação à figura da mulher, decorre do quê? Da constituição física, da constituição muscular do homem. Então, subentende-se que o homem, em razão de ser, em tese, mais forte do que a mulher, tem uma capacidade laboral maior do que ela. A gente sabe que isso não é muito verdade, não, né? Tem muita mulher que bate em homem aí, que o valor bate, dá surra em termos de serviço, mas subentende-se que o homem tem mais capacidade de resistência psicofadiga, eu diria na minha época, porque hoje esse bando de homem que come Nutella aí não aguenta porra nenhuma, não é? Mas a ideia é essa, tratar com desigualdade os desiguais, apesar de todos serem iguais perante a lei. Então por isso que a mulher, ela aposenta mais cedo, mais prematuramente, do que o homem, a razão de desgastes fisiológicos, biológicos, físicos, entendeu? Tanto é assim que uma curiosidade, no policial, a polícia militar, vou citar alguns exemplos porque eu pertencia a essa instituição, o policiamento que mais cansa o policial militar é o policiamento a pé. Homens e mulheres fazem o policiamento a pé. Contudo, há previsão legal para que a mulher, a cada 6 horas de policiamento em pé, andando, ela tenha direito de sentar e descansar por 30 minutos, porque ela é mais suscetível a varizes do que o homem. Tá vendo? São iguais perante a lei, ganham o mesmo salário, executam a mesma atividade, mas sob certas condições têm que ser tratados de forma diferenciada. E no processo penal também tem que haver diferenciação. Quer dizer, todo mundo vai ser julgado do mesmo jeito, mas uma coisa é julgar um menor, outra coisa é julgar um adulto, é ou não é? Outra coisa é você julgar qualquer pessoa do povo. Outra coisa é você julgar algum servidor público em razão de prerrogativa de função. Então, dentro desse contexto de igualdade, tem que ser analisadas certas desigualdades, né, em termos de rito processual de julgamento, que mesmo sendo observadas, não ferem o princípio da isonomia. Tratar com igualdade os iguais, com desigualdade os desiguais, na medida das suas desigualdades. Guarde isso. Muito bem. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, muita calma na hora de interpretar esse dispositivo, porque apesar da lei falar garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, podemos afirmar com certeza que essa regra também se garante aos estrangeiros não residentes no país e aos brasileiros não residentes no país, porque eventualmente o fato da pessoa vir passar uns dias no Brasil não vai fazer com que ela perca o direito à vida, o direito à incolumidade física, o direito ao patrimônio, não é? Os seus direitos humanos. Então, essa regra vale para todos, apesar da interpretação literal aqui ser restrita e necessitar de uma hermenêutica jurídica. Então, vale para todo mundo. O quê? A inviolabilidade do direito à vida, inviolabilidade no sentido de intangibilidade, intocável, assegurável, não passível de ser violada. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Sempre que se fala em liberdade, se fala em termos de processo penal, porque a restrição de liberdade só dá em razão de prisão em flagrante ou ordem judicial. A igualdade nos julgamentos, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Então esse artigo 5º caput aí, ele é um balizador dos direitos e garantias individuais, ok? Agora vamos ver aquilo que do artigo 5º é aplicável em termos de processo penal. E começa logo aqui, ó, no inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Lei de interceptação telefônica, salvo, no último caso, por ordem judicial. E normalmente essa ordem judicial se dá em que momento? Durante a investigação policial, no curso da ação penal.
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal, polícia judiciária ou instrução processual penal no curso do processo. Lembrando que a realização de interceptação em desacordo com a lei de interceptação telefônica, que é uma lei híbrida, porque ela contém matéria de processo penal quanto à forma de interceptar e contém matéria de direito penal com relação ao crime de realização de interceptação. Lembrando que, realizando qualquer tipo de interceptação em forma contrária ao estabelecido em lei, isso gera a configuração da obtenção de uma prova de caráter ilícito. E como você bem deve saber, provas consideradas inadmissíveis não podem ser utilizadas no curso do processo. Inclusive, a lei de abuso de autoridade diz também que configura abuso de autoridade a obtenção de prova de forma ilícita, em desrespeitos aos preceitos constitucionais, a nova lei de abuso de autoridade, e também comete crime de abuso quem usa indevidamente dessa prova, sabendo da sua procedência ilícita. E ainda mais, saber que dessa utilização da prova ilícita ocorre ou decorre o princípio do the fruits of the poisonous tree, o princípio dos frutos da árvore venenosa, porque toda prova derivada da ilícita é também considerada ilícita. E tenho dito. Bem, muito bem. Próximo dispositivo aqui que nos interessa. Temos o inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ah, meu Deus, eu acho lindo esse inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido. Muito bem. Então, estamos atravessando aí um problema grave, não é isso? Em fase de previdência social. Quem aposentou de um jeito, aposentou. Quem aposentou a partir de agora para frente vai aposentar diferente. Então a lei não pode prejudicar o direito adquirido. Ela não pode retroagir para prejudicar as pessoas em relação a esse direito considerado adquirido. Muito bem. Também a lei não pode prejudicar a coisa julgada, a não ser que ocorra uma figura do tipo abolício criminis. Surge uma lei mais benéfica, desconsidera o fato como sendo crime, ela retroage para desconstituir a sentença transitada e julgada, fazendo cessar os seus efeitos penais, mas não atingindo os efeitos civis. Nesse sentido, para beneficiar, até que poderia acontecer. E também a lei não poderá prejudicar o ato jurídico perfeito. Eu cito até um caso particular para você ter uma noção disso. Não sei se você tem conhecimento, mas imóvel rural não se vende com qualquer metragem, notadamente por se tratar de ITR e não IPTU. Então, na época que minha família adquiriu uma pequena, módica, insignificante propriedade rural no interior de São Paulo, o módulo rural era de 1 hectare, então podia-se comercializar módulos de 1 em 1 hectare. Ninguém tinha propriedade rural com menos de 1 hectare ou com 1 hectare e meio, ou seria 1, 2, 3, 4, números exatos. E 1 hectare equivale a 10 mil metros, salvo engano. Acontece que após a Constituição de 88, a medida exigível passou a ser de 2 hectares. Desde 88 para cá, módulos rurais são de 2 hectares. Então você adquire 2, 4, 6, 8, não se compra mais um. Mas, professor, você comprou antes da vigência da nova lei um imóvel no valor ou do tamanho de 1 hectare. E aí? Ora, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. Se à época era exigível, era permissivo a comercialização de 1 hectare, então o que aconteceu antes da lei é o ato jurídico perfeito. Isso não vai ser prejudicado, beleza? Muito bem. Temos também aqui o inciso 32. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Tribunal de exceção aqui, no sentido de um tribunal de privilégios, um tribunal onde se designasse ou se escolhesse juízes para julgar de forma mais favorável ou mais prejudicial determinada pessoa. Não confundir o tribunal de exceção
com as regras do processo penal relacionadas à competência ratione persone, porque em razão da função pública que a pessoa exerce, ela tem um julgamento diferenciado. Então, quem acompanhou no passado o julgamento de Dilma Rousseff por atos de improbidade administrativa, se lembra perfeitamente que ela foi julgada por quê? Pelo Senado Federal, sendo o processo todo conduzido por o ministro Lewandowski. Toma! Então, não se confunde o foro por prerrogativa de função com o tribunal de exceção ou especial, beleza? Ok. E aí chegamos no inciso 41. E o inciso 41 diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Na verdade, esse inciso 41, ele é um inciso, digamos assim, genérico. Ele reafirma a necessidade de que toda vez que algum ato atentatório às liberdades, aos direitos fundamentais surjam, ele tem que ser prontamente combatido. Foi assim, por exemplo, que surgiu a lei de preconceito racial. Foi assim que surgiu, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Foi assim que surgiu, em decorrência, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a Constituição, ela já consagra a necessidade de se criarem medidas protetivas em respeito a esses direitos e liberdades fundamentais. Está aí, mais recentemente, a nova lei de abuso da autoridade que trouxe inúmeras figuras criminais protegendo essas pessoas, digamos, que teriam violado princípios e direitos constitucionais. A lei de abuso da autoridade, notadamente, ela enfatiza essa figura da preservação da dignidade da pessoa humana. Eu diria para você que esse inciso 41 é uma espécie de norma penal em branco de natureza constitucional, porque dela emergiram várias outras leis infraconstitucionais para que cuidassem elas desses direitos e garantias, ok? Muito bem. E aí chegamos no inciso 45, o qual assevera que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É o princípio da intransmissibilidade da pena. Não tem sentido, não seria justo. Fernandinho Beiramar foi condenado a 300 anos de reclusão, acabou de morrer, mal cumpriu 20, faltam 280. Quem vai cumprir esses anos? Vamos distribuir. Pega a filha do Beiramar, não dá, já tá presa. Pega o filho do Beiramar, também não dá, tá preso. Pega a mulher do Beiramar, tá todo mundo preso. Então, não há que se falar aí nessa possibilidade de transmissão de penas, ok? Pena não se transmite. Aliás, a morte é uma das causas de extinção da punibilidade, tá lá no artigo 107 do Código Penal. O cara morreu, o criminoso morreu, a pena morre com ele, exceto as de caráter pecuniário. Então, calma lá. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens, nos termos da lei, ser estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, calma lá. Já vi muitas vezes, fulano morreu, criminoso, tinha um débito, uma ação civil ex-delict, é assim que se chama essas ações civis atreladas a processo penal, onde o criminoso, porque todo criminoso, põe na sua cabeça isso, todo criminoso, além de crime, ele gera um prejuízo, um dano ao Estado. Porque queira ou não queira, quando morre um pai de família, existe um dano ao Estado, um homicídio. Quando ocorre um estupro, existe um dano à pessoa que foi estuprada, um dano psíquico, um dano moral. Quando morre o pai de família, perdeu-se o sustento da casa, o arrimo da família. Então, todo crime gera dano, seja ele moral, seja ele material ou ambos, o que é muito comum.
Então, a lei prevê a possibilidade de se ingressar com uma ação civil ex-delicti nesse caso. Aí tá lá, o cara cumprindo pena, a ação civil ex-delicti transcorrendo contra o cara, e eis que o cara morre. Em relação à pena privativa de liberdade, essa passa a régua e se encerra. Agora, valores a serem percebidos, essa ação civil ex-delicti, ela pode ser intentada contra o espólio. Espólio são os bens deixados pelo falecido, que se chama decujus. Então, há o direito de se ingressar com uma ação civil contra o espólio do decujus. Olha que terminologia louca. O espólio do decujus. Então não é que o pessoal fala, o cara morreu, os herdeiros vão arcar com a dívida. O que eu, herdeiro, tem a ver com a dívida criminal ou civil do meu genitor? Nada. Mas os bens dele, esses sim, serão objetos de, eventualmente, ação de cobrança e deverão ser repartidos entre os herdeiros e os credores. Beleza? É isso aí, minha gente. Segura essa onda. Já já estamos de volta. Força e honra e paz.